Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje eu vou estar falando sobre 5 erros graves em projetos estruturais. A gente vai aqui listar esses 5 erros, não está em ordem de importância, tá? Todos são erros graves, devem ser evitados, tá bom? Não tem um assim, esse é mais grave que o outro, não. Esses erros aqui não podem ser cometidos em se tratando de projetos estruturais, tá bom? Vamos começar então. O primeiro erro é a falta de compatibilização entre os projetos, né? Então a gente vai ter ali as interferências entre estrutura e instalações elétrica ou hidráulica, elétrica e com hidráulica, hidráulica e o projeto arquitetônico. Às vezes a tubulação está passando ali onde seja uma janela, uma porta, aí isso só vai ser visto na hora de executar. Como que a gente previne esse erro, a falta de compatibilização? É fazendo a compatibilização antes de levar o projeto para a obra, né? Durante ali a fase de projeto, deve ser feita todas as análises ali, independente da metodologia de projeto que está sendo adotada, se é o sistema CAD ou se é o sistema BIM, os projetistas devem imprimir esforços para que possa ser analisada essa questão das interferências. Então, hoje em dia existem softwares como o próprio Navisworks, né? Essa aqui é uma imagem extraída do Navisworks, onde a gente vê aqui que a tubulação de ventilação do banheiro está passando aqui pela viga, né? Então, os projetistas devem buscar soluções, né? Ou deslocar essa viga aqui um pouco para baixo, sair com o tubo numa outra posição. Então, essas coisas devem ser analisadas ainda na fase de projetos. Isso não pode se estender para quando o projeto for ser executado, tá bom? Aqui outro exemplo, ó, tubulação de esgoto passando aqui por uma viga. Isso aqui diminui a resistência do elemento estrutural, no caso aqui a viga. A viga ela é projetada para resistir de acordo com a sua dimensão completa. Você ficar fazendo furos depois de executada, você diminui a resistência do elemento estrutural. Então a gente tem que sempre prever essas situações, né? Vigas passando em locais errados, furos em lajes, essas coisas elas podem acontecer, mas desde que sejam previstas. Existe norma para isso, né? Então, desde que se for previsto, beleza. Mas se não foi previsto, não se deve fazer isso, tá bom? Então, mais uma vez reforçando, é importante a reunião entre os projetistas, né? Porque muitas vezes nunca é o mesmo projetista que faz todos os projetos. Então, projetista de arquitetura, com projetista estrutural, com projetista de instalações prediais devem se reunir e fazer análise do projeto, tá bom? Vamos para o erro número 2, que seria o dimensionamento incorreto dos elementos estruturais, né? Então aqui a gente tem o primeiro caso, ó, que é da situação subdimensionada. O que acontece quando o elemento estrutural ele é subdimensionado, né? Se ele for subdimensionado, ele não vai resistir àquela carga, né? Porque ele foi subdimensionado, ele está dimensionado por uma carga menor. Então ele não vai resistir. Aqui se tratando de pilares, né? Mas isso se aplica para viga, para laje. Se o elemento é projetado para resistir uma carga menor a que ele está suportando, então ele não vai resistir. Então, quando o elemento estrutural ele é subdimensionado, a gente tem aqui as trincas, rachaduras e podendo chegar até o caso de desabamento da estrutura, né? Ela não foi feita para resistir a um esforço desse, foi feita para resistir a um esforço menor. E quando o elemento estrutural ele é dimensionado de forma superdimensionada, tá errado também. O que acontece nesse caso? Aí a gente tem o prejuízo financeiro, né? Porque as barras de aço, né, concreto, tudo caríssimo. Você vai encarecer muito sua obra. Você vai se tornar um engenheiro que projeta obras muito caras. Não vai ser bem visto. Ah, mas não é seguro? Sim, mas é possível você aliar a segurança e o custo, né? Que o engenheiro ele tem que pensar economicamente o tempo todo. Então não pode simplesmente, isso aqui é mais seguro, vou fazer assim. Não, tem que projetar a solução específica para aquela situação. A solução para aquela situação. Não sair só projetando maior. Vamos colocar aqui uma viga muito maior. Não, não é assim que funciona, né? Você tem que fazer o dimensionamento correto. Certo? Terceiro erro, erros na definição e detalhamento das armaduras, né?
Então, aqui, ó, colocação incorreta dos espaçamentos entre os elementos, entre as barras de aço, erro no diâmetro das barras e quantidade incorreta das mesmas, né? Então, isso aqui, se você colocar de forma errada aqui, por exemplo, os estribos, né, ou colocar aqui as barras de aço muito próximo, o concreto não consegue adentrar esses espaços. Então, quando você desformar, vai ficar aquele concreto todo bichado. Se ele ficar todo bichado, vai acontecer o quê? Vai diminuir a resistência dele. Vai ficar um elemento estrutural com capacidade inferior ao que ele deveria suportar. Então, esse aqui é um erro. Outro erro também é problemas na obra por falta de clareza nos desenhos, né? Então, às vezes, um projetista nunca pisou numa obra, nunca conversou com um pedreiro, faz um projeto todo complexo, todo cheio de formalismo, chega na obra, não tem profissional para executar. Também, não só acontece problema no projetista, acontece também problema na obra, porque a empresa ela deveria fornecer treinamento para a equipe, né? Então, essa lacuna aí entre falta de treinamento da equipe, um projetista que não tem experiência, isso pode gerar toda uma complicação na hora de executar o projeto, né? Problemas na hora de interpretar as plantas de estrutura, certo? O erro número 4 é não seguir as normas técnicas, né? Aqui um exemplo da NBR 6118, que é a NBR sobre projetos de concreto armado. Um dos erros é a falta de verificação dos critérios mínimos. Aqui eu coloquei o exemplo, a dimensão mínima de um pilar, que é de 19 centímetros, né? A sua menor dimensão. Existe o caso onde o concreto, o pilar ele pode variar de 14 até 19, mas aí é colocado coeficientes de ponderação, né? Então, se você puxar a tabela, você vai ver que para 14 ele tem um coeficiente de ponderação. 14, 15, 16, 17, 19 é 1 mesmo, porque a dimensão está correta. E também ela diz que não é permitido pilar com seção transversal com área inferior a 360 centímetros quadrados. Então, muitas vezes você vê, né, pilar executado com 9 centímetros, com dimensão menor, para poder ali encaixar na alvenaria, mas isso não está na norma. A norma não permite isso. A norma tem os seus critérios mínimos, que devem ser respeitados, tá bom? Existem vários outros critérios mínimos, aqui eu coloquei só o exemplo do pilar. Aqui, o quinto erro é erro na, na hora de considerar as condições do solo, né? Desconsiderar condições de solo e fundação. Então, você executar o projeto sem antes fazer a sondagem, né, que é um estudo do solo, para verificar a situação do solo, para saber se aquele solo ali ele é argiloso, se ele é arenoso, se tem água ali naquela região, porque isso tudo vai prejudicar a usabilidade da edificação. Isso vai gerar trincas, a casa pode desabar, né? Então aqui a gente tem um exemplo de uma área prejudicada aqui. Os prédios foram construídos aqui sobre um solo cheio de falhas, né? Então o prejuízo depois é muito grande por não ter feito um simples estudo de sondagem. Aqui, ó, a fundação executada sobre um solo com lençol freático ali já presente na superfície. Então, por isso deve-se fazer um estudo da região onde se vai executar o projeto estrutural. E as consequências de não estudar o solo, né, é prejuízo no uso da edificação. Rachaduras, isso aqui é rachadura proveniente da fundação. A casa vai apresentando deslocamentos ali, recalques numa região, que aí vai movimentando essa casa. Isso vai gerar trincas, né? Como se estivesse quebrando as paredes. Então, prejuízo por não se fazer um estudo do solo ali onde vai executar a obra pode ser muito grande. Ok? Então, essa era a nossa aula. Era sobre 5 erros graves em projetos estruturais, tá bom? Espero que tenha gostado, que tenha entendido e qualquer dúvida estou à disposição, tá bom? Abraços e até mais.